Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos, tudo bom com vocês? Depois de 2 dias com uma virose, graças a Deus estou bem melhor. Aí agora sim posso gravar aqui, retomar as nossas devocionais, estava com muita falta, estava sentindo falta, desses momentos aqui dos nossos encontros todos os dias, dos nossos vídeos diários, trazendo exposição bíblica, trazendo para você as verdades da Santa Escritura. Desde já eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim, que me mandaram mensagem aqui no nosso particular, no nosso WhatsApp. Estou bem melhor, Ainda estou me medicando e creio eu que daqui a alguns dias estarei 100%. Mas já posso aqui gravar o nosso vídeo, a nossa devocional, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje é a nossa devocional de número 77, hoje é 20 de março de 2023, tá bom? Que você fique conosco aí até o final, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, assine o sininho das notificações, para que a cada vídeo novo que nós colocarmos aqui no nosso canal, você possa ser o primeiro a receber e que todos os dias você possa fazer o seu momento com Deus, leitura bíblica, oração, meditação das Escrituras, porque são meios de graça que nos ajuda a manter a nossa comunhão com Deus, a fortalecer a nossa vida espiritual. E assim como nós alimentamos o nosso corpo todos os dias com as refeições diárias, precisamos também alimentar a nossa alma com as coisas espirituais. Amém? Então vamos continuar no Evangelho de João Marcos, O texto base é Marcos capítulo 11, até o versículo de número 12 do capítulo 12. Vou repetir, você faça aí a sua leitura, bem com calma, sem correria, vendo cada ponto, cada expressão, pedindo a iluminação do Espírito Santo, e depois você vem aqui, assiste o vídeo para você ter uma compreensão do texto, e depois nós vamos orar as verdades contidas nesse texto, as aplicações, para que possamos praticar e viver na nossa vida diária as lições do texto sagrado, especialmente da parábola, nessa parábola que Jesus vai nos ensinar sobre a parábola dos lavradores maus, ok? Vou repetir, Marcos capítulo 11, do versículo 27 até o versículo 12 do capítulo 12 de João Marcos, tá bom? Vamos lá. Eu não sei se você evangelizando, pregando a palavra de Deus, várias vezes nós encontramos as pessoas dizendo que não é a hora de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, E aí, quantas vezes nós nos perguntamos, por que as pessoas, mesmo sabendo que o Evangelho é a verdade, é a palavra de Jesus, mesmo as pessoas conhecendo e sabendo, tendo alguma informação, algum conhecimento, que Jesus é o caminho, que Jesus é o único caminho, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele levou sobre si os nossos pecados, por que as pessoas respondem de maneira indiferente, negativa, ao convite do Evangelho, dizendo que não é hora deles entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus? Ainda não é a hora, eu preciso me preparar, Quantas pessoas não falam assim? Mas a resposta para essa pergunta é que essas pessoas, a verdade é que essas pessoas que respondem que não estão prontas, que não é a hora de entregarem suas vidas ao Senhor Jesus, mesmo sabendo que o Evangelho é a verdade que pode libertá-los, que é a verdade que pode perdoá-los, que pode fazer deles uma nova criatura, a verdade é que essas pessoas não reconhecem a autoridade de Jesus Cristo e não querem se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Essa é a verdade. As pessoas não reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. As pessoas não reconhecem o que Cristo fez.
a importância, as implicações da obra de Cristo, da crucificação de Cristo, da ressurreição de Cristo. As pessoas não querem reconhecer a autoridade de Jesus sobre as suas vidas. Elas não querem se submeter a Cristo, porque seguir a Cristo, se submeter a Cristo, eles terão que renunciar suas próprias vontades. Eles terão que abrir mão dos seus desejos, dos seus vícios. Eles terão que dizer não à vontade da sua carne, a cervejinha, o cigarro, o bar, a curtição, a bebida, a droga, a prostituição, o adultério, a mentira, qualquer tipo de pecado que domina o homem, que escraviza o homem. E por conta que essas pessoas não querem abrir mão dos seus próprios prazeres, elas não querem obedecer a Cristo, porque elas sabem que seguir a Jesus é ter uma nova vida. Portanto, elas não querem abrir mão da velha vida, elas não querem abrir mão dos seus vícios pecaminosos, e por isso que elas respondem que não é a hora delas se entregarem a Jesus. Na verdade, elas não reconhecem a autoridade de Jesus e não se submetem a ele. Desejam continuar como senhores das suas próprias vidas. Elas desejam continuar fazendo o que querem. Elas desejam continuar dando evasão, alimentando os seus desejos, sem que a palavra de Deus domine os seus sentimentos, dominem e norteiem, dirijam as suas vidas. Elas são senhores de si mesmas. Elas não querem se submeter a Cristo. Elas não amam Jesus. Elas não querem Cristo. Elas rejeitam o senhorio de Cristo. Elas rejeitam a crucificação de Cristo. Elas rejeitam o único caminho da vida. Elas rejeitam a única oportunidade de salvação para suas vidas, porque não querem abrir mão de si mesmo, porque não querem deixar de ser senhores de si mesmo. Elas não querem renunciar nada para viver uma nova vida. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, portanto, eu não preciso ser crente, ser um cristão, porque elas não querem viver essa nova vida. E no texto de hoje, nós vemos os líderes religiosos, mais uma vez, os religiosos, aqueles que têm conhecimento da lei, aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam a verdade. São religiosos. Por quê? Porque cumprem um ritual religioso, porque se vestem como religiosos, porque cumprem, toda uma tradição das suas religiões, por exemplo, judaica. Os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, cumpriam e se gabavam por cumprir os rituais do templo, os rituais, as tradições religiosas dos seus pais, Eles se gabavam porque seguiam os rituais, as tradições antigas de sua religião judaica. E esses mesmos religiosos que iam ao templo, que oravam 3 vezes ao dia, e oravam com longas orações, com palavras bonitas para impressionar o povo, para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: esses homens são de Deus, esses homens são espirituais. Se vestiam com vestes longas, jejuavam e demonstravam um rosto seco, pálido, meio que desanimado, porque estavam com fome, queriam demonstrar que jejuavam, pagavam dízimo de tudo, até do coentro, daquela folhinha. Se nascesse 10 folhinhas, eles tiravam uma folhinha e dizimavam, se orgulhavam dessas coisas, dessas tradições humanas. Jesus então repreende essa hipocrisia desses religiosos. E esses mesmos religiosos, aqui do versículo 27 ao 33, eles questionam a Jesus,
eles tentam pegar Jesus com uma pergunta, mas na verdade a motivação do coração deles vai ser revelado na parábola que Jesus Cristo vai contar do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Então esses religiosos questionaram a autoridade de Jesus. Na verdade, eles nunca creram que Jesus é o Filho de Deus. Eles nunca creram que todas as profecias do que eles liam todos os dias na sinagoga, mas eles não compreendiam que as profecias, que tudo aquilo que existia na lei era sombras, era tipo que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, na encarnação de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. O cumprimento das profecias messiânicas estava diante deles, e eles liam todos os dias no templo, mas havia uma venda nos seus olhos. Eles não acreditaram, eles rejeitaram, eles escarneceram, eles zombaram, eles crucificaram o Filho de Deus por causa de sua religiosidade hipócrita, vazia e cega. Tinha uma aparência de piedade. São os piores, são aqueles que estão nos templos, são aqueles que têm o conhecimento da verdade, mas não praticam, se escondem por trás da Escritura, se escondem por trás de uma igreja, se escondem por trás daquilo que eles chamam de que eu sou crente, eu sou cristão, eu faço parte de uma igreja. São hipócritas, nunca foram transformados, nunca foram regenerados. Eles não conhecem o Evangelho, eles não conhecem o que é viver uma nova vida em Cristo Jesus, e esses religiosos estão questionando a autoridade de Jesus. Então Jesus responde a eles com uma pergunta, e eles não puderam responder a pergunta que Jesus faz a eles. Eles não conseguiram responder. Então Jesus diz: eu também não respondo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus está se referindo a ter expulsado os ladrões do templo, por ter expulsado a casa do meu pai, a casa de oração. E eles então questionam: com que autoridade você faz isso, Jesus? Nós conhecemos você, você é filho de José, você nasceu aqui entre nós, agora você está dizendo que é filho de Deus? Jesus então pergunta: com que autoridade João batizava? Qual é a autoridade de João? Do céu ou dos homens? Eles não puderam responder. Se eles dissessem do céu, Jesus, por que vocês não creram? Por que vocês não aceitaram então o testemunho de João? Se eles disseram dos homens, eles poderiam levar ali uma surra até morrer, porque as multidões acreditavam que João Batista era um profeta. Não souberam responder. Jesus disse: então também não respondo vocês. Então fica claro que o interesse deles não era no Evangelho, não era servir ao Senhor. A motivação deles não era reconhecer o senhorio de Cristo, não era seguir a Jesus, mas era a si mesmos. Eles eram senhores de si mesmos, as suas tradições os cegavam, eles não reconheciam a autoridade de Jesus, eles não criam nos ensinamentos de Jesus, eles nunca se esvaziaram da hipocrisia dos seus corações, eles nunca creram na mensagem de Jesus Cristo, eles nunca creram no poder de Jesus Cristo, na pregação de Jesus Cristo, nas curas que Jesus Cristo realizaram, no testemunho que evidenciava que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, ele é o cumprimento das profecias dos profetas que eles liam todos os dias no templo, mas não acreditavam. Quantas pessoas assim nos dias de hoje vão à igreja, até tem uma Bíblia em casa, se vestem como cristão, falam como cristão, frequentam a igreja, até dizimam, fazem caridade, mas são pessoas que nunca viveram para a glória de Deus, nunca reconheceram a autoridade de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Por quê? Porque essas pessoas vivem para agradar a si mesmo, essas pessoas vivem para fazer suas próprias vontades e não a vontade do Senhor Jesus. Então eles não estavam interessados na verdade, mas em satisfazer o seu próprio desejo por poder.
O que eles queriam era o status, era a posição. Eles gostavam de viver de aparência, como tem muita gente que gosta de viver de aparência. Sabe que não é um verdadeiro cristão, sabe que é um mentiroso, que é um adúltero, sabe que é um charlatão, sabe que é uma pessoa imoral, indecente, envergonha o testemunho de Jesus Cristo, mas mesmo assim continua vivendo na igreja, mesmo assim continua praticando práticas religiosas. Mesmo assim, continua querendo demonstrar moralidade, querendo falar como um cristão. Pelo fruto se conhece a árvore. Um verdadeiro cristão é reconhecido pelos frutos. Esses fariseus não estavam interessados na verdade. Eles queriam satisfazer os seus próprios desejos. Eles queriam status, eles queriam posição. Eles queriam viver de aparência. E logo na passagem seguinte, Jesus então vai contar uma parábola. E eles vão entender que Jesus está falando deles. Jesus expõe a motivação desses lavradores que representa Israel e os seus líderes, que espancam, que humilham e que matam os servos do Antigo Testamento. Os servos aqui representam os profetas que sempre falaram de Jesus Cristo, que sempre profetizaram que viria o Messias. Eles liam os profetas todos os dias nas sinagogas, mas quando Jesus Cristo veio, quando a profecia dos profetas se cumpriram em Jesus Cristo, eles não creram, eles rejeitaram o Filho de Deus. Então esses lavradores a Israel e os seus líderes, eles humilharam, eles espancaram, eles mataram os servos de Deus. E por último, o dono da vinha, que aqui representa o próprio Deus, envia o seu amado Filho. Jesus Cristo foi enviado para Israel. Jesus veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, agora não há gentio e nem judeu, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que reconhece a autoridade de Jesus Cristo e que segue a Ele como discípulo de Jesus Cristo, tem a vida eterna, é filho de Deus, e não há exclusividade mais para Israel, porque os judeus rejeitaram Jesus Cristo. O dono da vinha então envia o seu filho, que representa Jesus. Ele veio, o Deus que se fez homem, que viveu entre eles, que realizou milagres, que pregou, anunciou o evangelho, as boas novas de arrependimento, de salvação, mas eles rejeitaram. Então os lavradores mal matam, na esperança de herdar a vinha em seu lugar. Foi isso que eles fizeram, concordaram com os romanos na crucificação de Jesus Cristo, e assim se cumpre também as profecias de que o Filho do Homem era necessário morrer, e Jesus sempre diz: eu vou morrer, eu vou ser cuspido, eu vou ser rejeitado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E esses mesmos religiosos consentem na morte do Filho de Deus, espancam o Filho de Deus, matam, crucificam. Eles gritavam: solta Barrabás, e crucificam. Jesus então termina essa parábola fazendo uma pergunta retórica, cuja resposta traz a expectativa do juízo de Deus contra os líderes de Israel. É o que está aqui no versículo de número 9 do capítulo 12 de João Marcos. Que fará, pois, o dono da vinha? O que é que Deus vai fazer com esses líderes, com esses religiosos hipócritas, que até hoje, nos nossos dias, existe muito deles que não amam, que não se submetem à autoridade de Jesus? Ele virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. A salvação foi estendida aos gentios, aos não-judeus, porque Israel rejeitou Jesus Cristo. E o juízo de Deus virá sobre eles, porque rejeitaram o Filho de Deus. Eles entendem a parábola, tanto que eles planejam prender Jesus Cristo e matá-lo. Mais uma vez, a motivação, motivados pela popularidade, deixaram-no e foram embora.
Em vez deles reconhecerem diante de Jesus Cristo os seus pecados, reconhecerem o senhorio de Cristo, eles deixam Jesus e vão embora. Por quê? Porque eles não queriam a verdade, eles não queriam reconhecer a verdade, mas o que eles queriam era continuar senhores de si mesmos. Portanto, eles rejeitam a Cristo e foram embora. O que é que nós aprendemos? É que quem não crê que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, quem não crê nessa verdade, quem rejeita essa verdade, se rebela contra a autoridade de Jesus Cristo. É por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas nunca foram transformados e rejeitam o evangelho. Pessoas que dizem, não é o tempo, não é a hora de me converter. São pessoas que não creem em Jesus. Esse crer não é crer como os demônios, até Satanás e os demônios creem em Jesus, mas é submeter a sua autoridade, seu senhorio, e segui-lo de todo o coração, e amá-lo, adorá-lo como o único Deus, e todos os dias viver na expectativa da sua segunda vinda. Vou trazer uma aplicação para vocês. Como você lida com a autoridade de Jesus? Jesus é Senhor da sua vida? Ou você, meu irmão, tem vivido uma vida hipócrita? Se converta. Enquanto Jesus Cristo não voltar, aproveite enquanto você tem vida. Não seja um religioso hipócrita. Abandone a hipocrisia, a máscara. Seja sincero, ame Jesus, confesse os seus pecados a Ele, siga a Jesus com seriedade, com amor, vivendo os frutos do Espírito na sua vida, meu amado irmão. Agora mesmo nessa devocional, faça uma avaliação da sua vida. Cristo é Senhor da sua vida em todas as áreas, ou você tem deixado Jesus fora de alguma área da sua vida? Não, Ele tem que ser Senhor de todas as áreas da minha vida. Você se submete pela fé ou procura meios de anular a autoridade de Jesus Cristo, como nós anulamos a autoridade de Jesus Cristo nas nossas vidas, quando não oramos, quando não lemos a Bíblia, quando não nos envolvemos na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, no serviço do Senhor. Quando nós atacamos a igreja do Senhor, quando nós falamos mal da própria igreja do Senhor, quando nós falamos mal dos líderes ou de algum irmão. Dessa forma, nós estamos anulando a autoridade de Jesus Cristo na nossa vida. Nós não estamos vivendo de fato a essência, a pureza desse verdadeiro, a simplicidade desse verdadeiro evangelho. Em quais áreas da nossa vida nós precisamos submeter-se a Cristo para crescermos em maturidade? Quais áreas da minha e da sua vida Cristo ainda não reina? A palavra de Deus ainda não reina? Vamos fazer essa avaliação, meu irmão. Jesus, o dono da vinha, está voltando. Vamos conversar com Deus sobre essas verdades, amém? Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua salvação foi estendida a nós. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de ter a Escritura que nos mostra, que revela o nosso coração e nos mostra a necessidade, Pai, de que precisamos seguir o Senhor com seriedade, com sinceridade, e não com uma roupagem mentirosa de uma falsa religiosidade, Senhor, hipócrita. Então tira a máscara, tira o engano, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, e que assim seja, que o Senhor reine sobre todas as áreas da nossa vida, que não tenha uma área das nossas vidas que o Senhor não reine, que o Senhor não seja Senhor de fato e de verdade, que em todas as áreas das nossas vidas nós submetemos a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. E que possamos todos os dias, sim, Pai, estar diante de Ti, amando a Tua palavra e Te servindo de todo o nosso coração. Aplica a Tua palavra, Pai, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, compartilhe os nossos vídeos e até amanhã, se Deus quiser.